Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ó Maria, concebida sem pecado, Santo Antônio de Lisboa, Reverendíssimo Padre Lucas, caro seminarista, caríssimos crismandos a quem me dirijo. Eis que após 2 anos, paradas e recomeço, chegamos ao momento dos senhores, enfim, recebendo o sacramento da confirmação. E é verdadeiramente louvável o esforço e a perseverança dos senhores na busca desse importante sacramento para a vida católica e, sobretudo, para os tempos que vivemos, em que mais do que nunca devemos corajosamente professar e defender a nossa fé. Com efeito, é este o sacramento que lhes dá a plenitude do Espírito Santo, confirmando-lhes na fé e abrasando-lhes na caridade, como foi concedido por Deus aos apóstolos em Pentecostes. É nesta ocasião que o Espírito Santo lhes mostra com clareza a grandeza do bem que devem buscar para a maior glória de Deus, e abrasa o coração com um amor sobrenatural que lhes guia no apostolado, com um verdadeiro espírito de generosidade e sacrifício, fazendo-lhes cooperadores de Deus na obra da redenção. E, se puderam os apóstolos, animados pela fé e pela caridade do Espírito Santo, fazer grandes coisas, também podem os senhores. Evidentemente, não grandes coisas na ordem material, mas grandes coisas na graça e, se Deus assim quiser, também grandes obras exteriores de apostolado. Mas o que tem de maior e mais importante para os senhores buscarem, e que está além de qualquer obra exterior de apostolado, é a santificação dos senhores e o bem que os senhores podem fazer para o próximo como instrumentos da graça de Deus. É nas fileiras desse exército apostólico que os senhores ingressam hoje para pelejar pela maior glória de Deus, pela salvação das almas e exaltação da Santa Madre Igreja. Mais conformados a Cristo pelo caráter indelével de soldados impresso por esse sacramento, certamente os senhores abraçarão mais intimamente a cruz. Mas com a cruz sempre vem uma maior graça e um penhor de glória ainda mais sublime. Com efeito, caríssimos, como soldados perfilados sob o estandarte de Cristo, cruéis, ferozes e duras serão as batalhas que podemos já vislumbrar. Além das batalhas que devemos travar constantemente contra os inimigos da nossa alma, o demônio, o mundo e a nossa própria carne, a sociedade apóstata em que vivemos e os próprios inimigos da fé infiltrados nos meios eclesiásticos, se levantam contra Deus, negando os seus direitos soberanos, se levantam contra a verdade, negando a sua própria existência e pretendendo construir a realidade como se fossem os próprios deuses. Se levanta contra a lei natural, promovendo a perversão do homossexualismo, contra a família, a única família possível, composta de pai, mãe e filhos em união indissolúvel. Se levanta contra a pureza por meio de tantas perversões que nem preciso eu aqui citar. Se levanta contra a vida inocente pela perversão do aborto. Se levanta contra a autoridade dos sacerdotes, contra a verdade revelada e contra o próprio culto de Deus. E se levanta contra tantos outros bens tão caros à nossa santa religião e tão necessários para a salvação das almas, que seria impossível enumerá-los todos. Mas, se tão dura se mostra a batalha,
devemos nos lembrar não somente que já somos vencedores pela cruz de Cristo, mas a força da graça que lhes dá esse sacramento permitirá que os senhores, sendo dóceis a essa graça, possam ser consolados nas tribulações, possam combater virilmente e conquistar grandes méritos para a eternidade. E assim, com a graça de Deus, pode esta tropa que os senhores formarão prosseguir pujante e aguerrida para brilhar para sempre na eternidade com os santos e toda a corte angélica. De fato, belíssima é a obra que o Divino Espírito Santo há de operar na alma dos senhores. Obra que, é claro, exigirá a cooperação dos senhores para que possam ver o desenvolvimento desses dons em suas vidas. Com efeito, como os senhores puderam perceber no dia de ontem, quando fizeram as suas confissões gerais, é necessário combater todo obstáculo à ação do Espírito Santo, sobretudo os nossos pecados veniais habituais, aquelas faltas que negligenciamos por considerarmos leves e que vão se transformando, por isso mesmo, em hábitos ruins, isto é, vícios, e terminam por configurar grandes obstáculos para o nosso crescimento na caridade. Crescimento este que é tão caro, tão importante, tão necessário para o desenvolvimento dos dons do Espírito Santo em nossas almas. Esses pecados, que podemos dizer pecados de estimação, justamente em função do nosso apego a eles, ainda que por si mesmos não extingam a caridade da nossa alma, são uma parcela significativa de mundanidade dentro de nós, e a partir do momento em que deixamos de combatê-los, nós nos tornamos coniventes com o mal, coniventes com a mundanidade, com a mediocridade, e eles vão pouco a pouco, sem percebermos, nos levando para o precipício, podendo fazer com que, enfim, caiamos no pecado mortal, caiamos na obstinação e, enfim, no inferno. Por isso mesmo, é tão importante receber a plenitude do Espírito Santo neste sacramento da confirmação, que nos ajuda a enxergar a realidade sobrenatural da nossa vida, confirmando-nos na fé, e que nos faz arder na caridade, tornando-nos mais dóceis à graça e, sobretudo, mais dóceis aos dons do Espírito Santo que nós recebemos já no batismo, mas que muitas vezes negligenciamos por uma vida de pecado venial praticamente habitual, e que agora vai receber um impulso maior pelo sacramento, pela graça sacramental da confirmação. Efetivamente, caríssimos, nada é tão urgente quanto a nossa resposta ao chamado que Deus nos faz à conversão. Os dons do Espírito Santo, por sua vez, não são meras ações humanas, como as virtudes, que são justamente adquiridas pela repetição de atos bons. Os dons do Espírito Santo não são meras ações humanas, como as virtudes, que acabam sendo como que os remos de um barco. Os dons do Espírito Santo provêm de Deus, a iniciativa é de Deus, e nos cabe dispor a nossa alma como as velas do barco, para que ele sopre e faça o barco da nossa alma navegar em direção à santidade. Justamente precisamos verdadeiramente estar bem dispostos para receber essa graça da confirmação, para que o Espírito Santo possa soprar em nossas almas e dirigi-la à santidade. Mas, como disse, é necessário lutar contra o pecado, todo o pecado,
mesmo pecado venial, para que ele não atrapalhe a ação da graça e, sobretudo, não seja um obstáculo à ação do Espírito Santo. Mas eis que lhes menciono os dons do Espírito Santo, este sopro de Deus, que parte de Deus e que nos impulsiona com suavidade em direção às virtudes, em direção à santidade. O que eles são? O profeta Isaías enumera 7 dons admiráveis: o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de ciência e de piedade, e o espírito de temor do Senhor. Estes dons dispõem a nossa alma aos bons atos, aos atos de virtude. Mas o que eles de fato, aqui de fato eles nos dispõem? Qual é a sabedoria concedida pelo Espírito Santo? Não é a sabedoria do mundo, a qual não passa de tolice aos olhos de Deus, pois ela, ao mesmo tempo que se esquece do Senhor e da eternidade, não busca senão os bens terrenos e a satisfação dos desejos passageiros deste mundo. Tampouco é a sabedoria daqueles que se têm por sábios no mundo, mas não passam de racionalistas e naturalistas que se ocupam de todo ciência baixa, enquanto rejeitam verdadeiramente procurar a verdade em sua fonte. Eles, com efeito, não estão seriamente empenhados em conhecer nem a natureza, nem a Deus, nem a si mesmos. A única sabedoria digna desse nome é a que consiste no conhecimento e amor de Deus, a que tende continuamente para Ele e esforça-se para encontrá-lo em todas as coisas. O dom de entendimento é aquele que abre os olhos da alma para a luz de Deus e a faz contemplar as verdades divinas à sua luz própria. É o dom que lhe revela com clareza como são vãs e transitórias todas as honrarias desse século, as riquezas, os prazeres, e convence a alma, assim, de que nada é mais verdadeiramente digno de sua afeição do que os bens eternos. E quando, como estrangeiros e viajantes aqui neste vale de lágrimas, acossados por um sem número de fortes e astutos inimigos, somos compelidos a tomar o caminho que nos leva à verdadeira pátria, passando por muitas dificuldades e perigos, o Espírito de Deus vem em nosso socorro com 2 outros dons admiráveis, a saber, o dom de conselho para nos mostrar o caminho, descobrir-nos os embustes dos inimigos e conduzir-nos são e salvos por todos os perigos, e o dom de fortaleza, também chamado de força e coragem celeste pelo profeta Isaías, para nos animar a enfrentar toda a oposição mundana, toda embuste da carne, do demônio, e para nos ajudar a sair vitoriosos em todas as batalhas. O dom de ciência é o que educa e instrui em toda virtude, em todo dever, em cada passo que a alma deve dar em direção a Deus e à vida eterna. O dom de piedade é aquele que torna a alma fervorosa no serviço de Deus, de maneira que ela cresça em vigor e presteza no cumprimento dos seus mandamentos. Enfim, o dom de temor do Senhor, aquele dom tão importante que as Escrituras chamam de começo da sabedoria, é o que infunde na alma horror a tudo quanto ofende a Deus, fazendo-a temer mais o desagradá-lo do que qualquer outro mal. De fato, o maior mal que há em todo o universo é o pecado mortal. Justamente devemos aproveitar essa ocasião para nos dispormos muito bem para receber esse sacramento tão necessário para a profissão da nossa fé e para que
busquemos, antes de tudo, o céu. Fortalecidos pelo Espírito Santo, nada há a temer. Confortados por Ele, não há espaço para desânimo e para tristeza. Ajudados, caríssimos, pelo Espírito Santo e alimentados pelo Santíssimo Sacramento do altar, que alguns receberão pela primeira vez hoje, poderão os senhores combater o bom combate, valentemente e aguerridamente, e poderão assim guardar a fé e ter a glória eterna com os santos e anjos no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.